123 Descontos. Comprar e economizar em um só lugar. 123descontos.com.br. Oi, gente! Eu sou Raniele Arcanjo e esse aqui é o podcast Mulheres de Fibra, para contar histórias, bater um papo com mulheres empreendedoras, né? Sobre a sua luta, sobre a sua história, histórias que inspiram, viu? E hoje eu tô aqui com a Alice. Oi, Alice, Oi. prazer te receber, viu? Um prazer é meu. Alice, gente, deixa eu falar um pouquinho dela aqui. A Alice, ela é enfermeira, eu tive que anotar, viu? Porque a lista é grande. A Alice é enfermeira, ginecologista, obstetra, neonatologista, homeopata e ainda empreendedora. Prazer em receber você aqui, viu, Alice? Prazer é meu, Rani. Muito bom, muito bom. Hoje a gente vai contar a história da Alice, conhecer um pouquinho mais, né? Então, Alice, eu quero começar perguntando se você sempre quis cuidar das pessoas, porque eu falo que enfermagem é cuidar. Ó, médico medica e o enfermeiro é o que cuida. Exato. Então eu quero saber, Alice, você sempre teve essa aptidão por cuidar? Como que era na sua infância? Conta um pouquinho pra gente. Eu cuidava e não sabia que estava cuidando. Então as minhas bonecas eram repletas de água, porque eu dava injeção nelas. Recebi a ordem não sei de quem, mas eu aplicava os medicamentos, sem saber. Então, desde a infância, já ali nas brincadeiras, já Sim. ficava aplicando injeção nas bonecas. Oh, Sim. coitadinha E dela. falava muito para minha mãe que eu queria mostrar o neném na janelinha. Então essa história eu conto para todo mundo, né? Então eu sempre Olha tive muita só. amidalite. Aham, E morava perto do Hospital do Pênfigo, aqui na nossa cidade. aham. Então, quando eu tinha crise, minha mãe me levava para ser consultada e sempre quando nós chegávamos lá, tinha alguma mulher que tinha tido bebê, né? Olha Naquela só. época era muito cesárea, né? Então, Aham. as pessoas, infelizmente, é a cultura da cesárea que vem aí dos anos 80, né? 80, 90. E eu falava pra minha mãe, eu quero mostrar o neném na janelinha igual a moça tá fazendo. Porque a sala da consulta era próxima à sala do berçário. Sim. Né? Hoje eu sei que era o berçário, naquela época eu não Naquela sabia. época, né? E minha mãe falava assim, eu não sei como você vai fazer. De repente tem que fazer pediatria. Então era o que ela falava. E aí eu Aham. cresci com essa cultura de que teria que fazer a medicina. Né? Sim, com esse pensamento, né? Bom, para eu ver os Isso. bebês pela janelinha, eu vou ter que fazer A medicina. medicina para eu Ter fazer que- pediatria, Aham. né? Então eu cresci nessa vibe. Aham. E aí, com o passar do tempo, lá na minha adolescência, eu fui descobrindo que não, que existiam outras profissões que também cuidavam, né? Sim. Na área que eu gostava, que era o recém-nascido, a criança. Não gostava da gestante. Me perdoem, minhas gestantes. Hoje, gente. Nunca pensei que eu trabalharia como eu trabalho hoje, focado na concepção, né? Pré-concepção, Aham. pré-natal, parto, pós-parto. Então, Olha só. cuidar da mulher, nunca. Eu queria a criança, o produto final. Só Era o bebê que te Só interessava. o bebê que me interessava. Tanto é que eu me formei e fui trabalhar na área da NEL. Tá, voltando. Uhum. Mas como assim? Como que foi aí essa escolha para enfermagem na época, né? Para escolher esse curso, para seguir esse caminho? Eu fui empurrada. Não queria. De novo, não queria. Hoje eu amo a enfermagem. Eu amo, tenho orgulho dela, da profissão em si, como avançamos, né? Eu tenho 22 anos de formada. Olha, Alice. Na enfermagem. Aham. Mas não queria enfermagem.
né? Aham. Porque tinha já um pré-conceito com relação aos enfermeiros, ao técnico em enfermagem. Então, sempre as pessoas falavam assim, não, ele é o que executa, é o que faz, é o que fica com O trabalho o pesado, trabalho digamos mais assim. árduo, Aham. né? E eu sempre dizia que não era bem assim, que para você poder cuidar, você precisa compreender todo o processo. Sim. Como eu vou cuidar só por cuidar? Como que eu vou executar uma ordem só executando? Eu tenho que entender para que é aquela ordem, Sim, né? sim. Não, porque senão eu sou um robô e nós não somos robôs, somos Sim. cabeças pensantes e temos que questionar também, né? Sim. Então, quando eu realmente decidi pela enfermagem, eu já vinha de processos seletivos para outras áreas. Então, eu tentei a medicina, né, para tentar a pediatria e não fui feliz, né, por N motivos, uma escolaridade assim mais simples, então mesmo fazendo cursinho foi muito difícil. Eu passei para medicina na Uniderp no meu último vestibular, na última vez que eu falei, é a última vez que eu vou tentar. Eu passei. Quando eu cheguei em casa e falei para os meus pais, eu passei para medicina. Onde? Porque eu tinha feito em Curitiba prova, para federal. Vários lugares. Tinha feito em várias Santa Marina universidades. a prova Nossa, Santa Marina. na federal de lá. Tinha tentado em Brasília também, em Goiânia, porque tenho família em Goiânia, nas federais e estaduais, e não tinha passado. Aí aqui eu prestei na Uniderp. Eu falei assim, eu vou tentar, né? Se eu passar, aí a gente vê, né? Pois é. Já levei aquele balde de água fria em casa e meus pais, como que vai fazer, né? Não temos como pagar. Questão do valor, né? Pra O pagar valor a ele é mensalidade. altíssimo, a mensalidade Sim. já era alta naquela época, né? Há uns anos atrás. já era alta, né? Há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Sim, né? sim. E eu falei, bom, eu não vou entrar num FIES, né? Já existiu o FIES e eu comecei a pensar, né? Eu falei assim, meu Deus, eu vou ter uma dívida grande. Fiquei com medo de não conseguir, de me formar com a dívida e não ter como pagar. Apesar que a gente sabe que hoje não é tão difícil assim, Sim, né? sim. O médico tem aí um leque de opções, mas naquela época eu não pensava assim, eu tinha medo. Eu vinha de uma família culturalmente medrosa com relação às Sim. coisas, a empreendedorismo, para ter uma ideia, para sair de um emprego para o outro dos meus pais mesmo, já era difícil para eles. Sim. Então, por conta da segurança mesmo, né? E então eu falei, não vou fazer. Não vou ativar minha matrícula. E aí foi jogada, vamos dizer assim, para enfermagem. Aí a minha mãe falou, tenta enfermagem. Olha aí. Aí eu pensei, não vou tentar a faculdade. Porque vai que não é isso que eu quero, Sim. né? Todo mundo tá falando, eu tô falando, eu quero medicina ou outra área da saúde, mas eu mesma não sei se eu vou ter condições, né, emocionais, até mesmo fisiológicas, né? E se eu não conseguir ver um sangue, alguma coisa assim. Sim, porque né? é só no curso em si Que que você tem contato, vai, né? Que você vai descobrir realmente aquilo. Se é vai a ver sua se área é a ou sua não. área. Não, E aí eu falei, eu vou fazer o curso técnico de enfermagem primeiro. Primeiro porque tem mais opção de trabalho, de novo caindo na segurança, né? Tem que ser algo seguro, tem que ter trabalho, né? E aí fui. E foi muito bom, porque ali realmente eu descobri que era a enfermagem que eu queria. Olha só que Entendeu? bacana, né? E sempre muito questionadora, questionava meus professores, questionava as matérias em si, mas por que tem que ser assim? Por que é assim? Por que a gente tem que fazer assim? E ali eu vi que não, que realmente eu ia conseguir ficar nessa área. Mas piorou quando eu entrei no hospital. Quando eu entrei no hospital, que eu vi o descaso, a falta de respeito de outros profissionais para com os técnicos de enfermagem,
né? Está aqui meu apoio, minha solidariedade a todos os técnicos, porque eu já fui uma técnica, fui por 6 anos da minha vida técnica de enfermagem. E assim, é terrível. Muito preconceito. Então você viu ali. Descaso mesmo conosco. Sim. Porque não valorização do trabalho, né? Isso. Sabe? Porque acho que você às vezes não tem competência para fazer aquele certo procedimento. Infelizmente, alguns profissionais não têm. Olha só. Né? Nós sabemos que dentro das profissões temos bons e maus. E maus profissionais, né? Sim. Mas a grande maioria está ali atuando de uma forma coesa, certo? E é um trabalho digno. Sim. E muito trabalho, né? Então, tudo fica para o técnico de enfermagem. Porém, ele precisa ser questionador, não é só fazer por fazer, sabe? Precisa compreender cada procedimento, entender, né? O que tá por trás daquilo, não só fazer. Em alguns países mais evoluídos, como a Suíça, não existe o técnico de enfermagem mais. Lá são só enfermeiros. Todos precisam ter a graduação para compreender os procedimentos fisiologicamente falando, né? Com seus efeitos adversos, reações e tal, para o paciente. Então, lá não existe. E aí, depois de 6 anos como técnico, nesses 6 anos, você, como técnico, no meu no meu segundo ano como técnica, porque eu entrei num hospital grande aqui, né? Por bolsa. Então, a bolsa ia pagando o curso, então eu fui fazendo assim, né? Eu entrei como aprendiz, fala, né? Aprendiz na área, né? Tem um nome, eu me esqueci, gente. Estagiário? Estagiário, isso mesmo. Entrei como estagiária nesse grande hospital aqui na cidade. E lá, no segundo ano, aí eu fui vendo isso, os descasos, era outros profissionais, não vou citar aqui todos, né? Mas eram outros profissionais gritando, falando mal de nós, falando mal do trabalho, e trabalhávamos muito. Eu falei, não vou fazer enfermagem. Não vou fazer a faculdade de enfermagem, não dá. Eu vou para outra área, não dá. Eu me apaixonei pela fono. Pela fonoaudióloga. Então, como técnico, você, na verdade, criou um bloqueio, um pavor na enfermagem. Travei. E aí já pensou em mudar de área. Vou fazer fono, vou fazer outra coisa. Vou fazer outra coisa, sabe? Olha aí. E cuidar dos nenéns. Porque aí a fono, eu poderia optar pela área da motricidade oral em recém-nascidos e trabalhar nas UTIs, porque eu já trabalhava na UTI nesse hospital. Entendi. Neonatal. Já eu fui muito feliz que eu já entrei como técnica na área do recém-nascido. No berçário, comecei a mostrar o neném na janelinha, sabe? Então, porque naquela época existia berçário. Já realizou aquele desejo de infância desde o início da profissão. Na verdade, eu já me visualizei, já estava lá, né? Sim. Mas como o todo interfere muito, né? Então eu falei, vou mudar de área, até mesmo porque enfermeiro ganha pouco. Enfermeiro padrão mesmo. Hoje estamos com um piso melhor, se realmente for instituído mesmo, né? Que já foi aprovado, mas nem todas as instituições estão pagando, né? Bom, enfim. Naquela época não era muito assim. Então eu fui para fono, passei no vestibular na UCDB, fiz 1 ano de fono. Amava. Outra área, sabe? Nossa, e ali eu aprendi o empreendedorismo. Olha aí. Foi ali. Então eu agradeço assim, imensamente o meu curso de fono da UCDB, que se eu não me engano não tem mais. Acho que não tem, não sei, gente, pelo amor de Deus, me corrijam. Mas eu acho que eles não abriram mais vestibulares. Olha só. E ali eu aprendi que você precisa empreender na sua área e que você pode. Porém, quando eu fui para estágio, o professor chegou para mim e falou assim, você vai ter que fazer estágio com os adultos, né? Óbvio, né, Alice? Eu não quero. Eu já trabalho com adulto no hospital, eu não quero. Então, aí eu percebi que era tudo igual. Entendi. Já que é tudo igual, então vamos para enfermagem mesmo.
Olha Aí eu fiz a reaproveitamento de matérias. Sim. E no ano seguinte já entrei no curso de graduação da enfermagem. Lá no CDB mesmo. Mas aí eu já entrei com outra cabeça. Outra coisa, né? Focada em outras coisas, continuei trabalhando como técnica. Eu só só dei baixa na minha carteirinha de técnico quando eu me formei em enfermagem mesmo. Porque Alice, a Alice é fundadora do Instituto Maternário aqui de Campo Grande, e aí empreendedora, e eu quero saber então como que foi essa questão, porque assim, empreender na área de enfermagem, pelo menos quando você começou, porque o Instituto Maternário tem quanto tempo já? 8 anos. 8 anos. Então, assim, 8 anos atrás, a Alice empreendeu nessa área de enfermagem, gente. Que a gente, assim... Tive essa ideia. Hoje já tem poucos... 8 anos atrás, não se via, não se falava sobre isso, né? Há 8 anos Conta um pouquinho. Aqui em Campo Grande, há 8 anos atrás, éramos só 2 pessoas, né? Olha só. Me fala um pouco dessa trilha para chegar no empreendedorismo. Então, depois que eu me formei e tal, saí do hospital, ainda continuei no hospital como enfermeira mesmo, padrão, mas saí, fui dar aula na faculdade, fui ser docente, né? Porque eu não tinha não pensava no parto, eu queria atender as crianças. Então eu saí do hospital, tinha meus pacientes da UTI e fui fazer puericultura domiciliar. O que é puericultura? O atendimento à criança, desenvolvimento, crescimento, pesar, medir, né? Fazer a consulta que todos os pediatras fazem. Sim. E que o enfermeiro pediátrico ou neonatologista também pode fazer, né? E fui fazer domiciliar. Então eu já comecei a empreender aí, porque era minhas consultas. Então dali eu recebia o valor referente, né? Não sabia muito precificar as coisas, mas eu recebia. Mas fazia, já empreendia, né? Quando eu fui ao nosso conselho de enfermagem renovar a minha carteirinha, eu conheci uma enfermeira parteira daqui do estado, que chama Sônia Solange Enes Pessoa, que eu sou muito grata a ela, grata mesmo, de coração. Ela chegou para mim e falou: você tem um dom para cuidar da gestante. Aí eu falei: não, eu gosto da criança. Olha só. Você ainda vai trabalhar com parto domiciliar aqui na cidade. Eu falei: não, tá doida. Tá louca? Não. E aí eu comecei a trabalhar com ela na docência, porque ela era docente, então conheci ela mais fazendo essa área, né? E ajudar ela nas aulas dela. E ali ela ia me passando o conhecimento dela de parteira, porque ela é a única enfermeira graduada em obstetrícia do estado que fazia partos. Sim. Né? Então foi esse seu primeiro contato, assim, com uma enfermeira que tinha já esse lado de empreendedorismo. Isso. Na verdade, ela queria que eu começasse, né? Ah, sim. Ela não... Porque ela atuava, mas acabava atuando dentro dos hospitais. Dos hospitais, e nesse momento específico ela estava como docente, né? Sim. Então, ela via muitas coisas acontecerem, muita violência acontecer, mas não podia fazer muito, né? Então, ela queria que eu fizesse, que eu mudasse a história. Sim. Sabe? E aí eu comecei a pensar, será que vai dar certo? Eu não gosto muito de cuidar da gestante. Será? Meu negócio é bebê. Quero cuidar dos bebês. E aí eu falei, não, vamos tentar. E com o auxílio dela, né, começamos a pensar nisso. Então, eu não tinha formação em obstetrícia, eu tinha em neo. Porque como eu estava ainda dentro dos hospitais, eu fui fazer pós em neonatologia, urgências pediátricas, fiz curso de PIC. Neonatologista, então, quando cuida do bebezinho do recém-nascido. E no meu caso, que tem o intensivismo, então eu trabalhava dentro das UTIs neonatais, né? E eu falei, vamos lá, então vamos. Então eu tive que correr atrás de uma pós-graduação em ginecologia e obstetrícia. Aqui em Campo Grande não tinha ainda, então eu fiz fora, eu fiz em São Paulo, consegui trazer as minhas práticas
para Campo Grande, então para eu não ter que ficar lá, eu não tinha condições financeiras de ficar muitos dias lá em São Paulo fazendo a prática, né? E então eu tinha que ficar aqui, mais aqui. Aí eu consegui falar com médicos, colegas, né? Para eu fazer aqui e eles assinarem para mim. Entendi. Entendeu? Que eu estava fazendo um estágio aqui. E assim foi. Então, assim, eu consegui me formar, né? Concluiu esse estágio. E hoje, E aí eu inventei, ó. Eu comecei, né, com o Instituto Maternar, que na época era equipe maternar. Olha não só, era instituto, não era instituto. equipe. E com isso que eu, sozinha, a Sônia Solange, ela vinha em partos domiciliares quando eu precisava, né? Então, se eu tinha uma dúvida na posição daquele bebê, né? Eu chamava ela, ela vinha, avaliava para mim e falava, não, Alice, tá no caminho certo, é isso mesmo. Ou, sempre não, com o apoio dela, com ela ali próxima. Mas eu era sozinha. E outra parteira que tinha aqui né? Que ela ainda está trabalhando, acredito que esteja, que é a Caroline Figueiró, do Imembã. Então, ela trabalha com a parteria tradicional, né? Não é a mesma parteria que a nossa, porque nós trabalhamos com a ciência, né? Então, temos todo o aporte medicamentoso para uma emergência. Sim. E já a parteria tradicional, não. Ela não é o corpo da mulher, né? Eles têm outros recursos mais naturais para poder lidar com o processo do parto. Então, era só eu e ela. Olha né? só. As outras equipes surgiram na pandemia, porque acabou sendo... O parto domiciliar acabou sendo uma fonte de empreendedorismo, então uma fonte de recursos também. Claro, não estou falando aqui que as meninas não têm, as pessoas não têm suas missões, cada um tem suas missões, mas acabou sendo uma opção financeira também. Entendeu? Para outras enfermeiras estarem empreendendo nessa área. Primeiro, Alice, eu também queria que você contasse aqui para todo mundo que está nos assistindo, esse nos podcast ouvindo, tem que ser de 2 horas. sobre o que você faz no Instituto Maternar, como você hoje atende mulheres hoje, como é o teu trabalho. Eu vou deixar a Alice falar, eu já fui acompanhada também pela Alice na minha gestação, e é um trabalho excelentíssimo, né, de cuidado com a mulher, de mostrar para a gente, dar conhecimento para nós, porque isso é muito importante. Mas eu queria que você falasse um pouco mais para as pessoas que estão nos ouvindo poder entender, para essas mulheres, né, que ainda não são mães, ou então já são mães, mas que vão ter mais filhos, para poder entender esse universo do Instituto Maternar, entender o que o Instituto Maternar pode oferecer para elas. No início, quando eu comecei, era só a gestante, né? Pré-natal, as mulheres tinham já um obstetra que já faziam pré-natal e vinham conosco só para um complemento, para criar vínculo e tal. Hoje não. Hoje nós já iniciamos desde a concepção. Então, eu gosto muito que as mulheres venham, porque como eu sou ginecologista também, então eu gosto que elas venham antes, né? Vamos fazer aí uma avaliação, ver como que está a saúde, para então engravidar. Mas não, já cheguei grávida, tudo bem também. Então vamos trabalhar o pré-natal. Dentro do pré-natal, dentro do instituto, temos outros profissionais que me ajudam também a trabalhar esse pré-natal. Então nós temos fisioterapia, temos nutricionista, temos outra enfermeira que também trabalha com a parte de educação perinatal. Então não ficou mais concentrado somente em mim, né? E eu cuido da clínica. Então, a parte clínica do pré-natal, avaliação de exames, introdução de suplementação vitamínica, acompanhamento em exames. Gosto muito de ir junto às ultrassons. Quando eu posso, eu vou para estar avaliando ali já o que está acontecendo e melhor tomarmos os melhores direcionamentos, né? E o parto domiciliar em si, né? Ou parto hospitalar. Então, também acompanhamos no hospital. Se for de preferência da mulher, né? Mas de todos os passos que você fez até então, a maior parte sempre foi pelo domiciliar, né?
O hospitalar tem crescido um pouco, né, a procura, porque como acabou a pandemia, Sim. né, então aquelas mulheres que ainda têm receio do parto domiciliar, elas estão voltadas para o hospitalar. Quando nós estávamos na pandemia, essas mulheres que tinham medo, iam com medo mesmo para o PD, entendeu? Para o parto domiciliar. Mas agora não, então elas voltaram a ter mais opções e principalmente a opção hospitalar. Então nós estamos também acompanhando no hospital, né? Ficamos em casa o máximo de tempo que nós pudermos e dali que nós vamos para o hospital e o parto é finalizado com a equipe que ela escolher, seja pelo SUS ou seja particular, né, no hospital. E nós vamos com elas, então ou eu ou outra enfermeira vai estar com elas. E o PD, que somos em 2 enfermeiras, né, que vamos atender ali na casa da cliente. Entendi. Alice, tem também um trabalho de pós-parto desse auxílio, como que é isso? O atendimento sempre ele é até 30 dias pós-parto, né? Que é o período em que a mulher pode apresentar complicações hemorrágicas ou complicações de baby blues, né? Depressão pós-parto, complicações da amamentação, né? Algumas dificuldades e complicações. Já tivemos algumas mulheres que chegaram para nós que não pariram conosco, que pariram com outras equipes, ou em hospital com mastite, ou com outras alterações ao amamentar, né, o bebê, ou baby blues, então nós damos essa continuidade também. E com o bebê em si. Então, não necessariamente elas precisam ir ao pediatra logo no primeiro mês, elas podem ficar só com a nossa assistência, que é a mesma, né, que o pediatra faz. Isso preciso dar um relato, porque olha, para mim não sair de casa no primeiro mês, depois de ter a minha filha, a Rafaela, foi para mim excepcional. A Alice ia até a minha casa, dava atendimento para mim, para minha filha, cuidava da gente. Então, não ter que sair de casa, ter essa preocupação, aquele bebezinho recém-nascido, né? Você tem que ir e você tem que fazer consulta por semana quando é recém-nascido. Então, assim, receber a Alice em casa foi excepcional essa experiência, gente. Então, eu falo para todo mundo, indico sempre essa mulher aqui. E, Alice, agora eu quero saber um pouco, vamos dar foco ao parto domiciliar, porque o preconceito é imenso. Existe demais, continua, porque eu falo assim, minha avó, nossas avós foram nascidas em casa. E aí a sociedade vem com a mentalidade de que isso não pode, assim, não é assim que tem que ser feito, e é muito perigoso. Então eu queria que você falasse um pouco como que você trabalha com isso, com esse preconceito das pessoas em relação a isso, né? E como que isso vem melhorando, porque eu falo assim, antes, né, de ter esse primeiro contato com você, eu nunca tinha nem pensado, né, em parto domiciliar. Para mim, parto seria... Conte-me mais sobre isso. Parto para mim seria em casa, seria hospital. Ou parto normal, cesárea, de qualquer forma, seria dentro de um hospital. E aí, conhecendo o trabalho da Alice, e conhecendo a forma como que ela trabalha, a segurança que ela traz, e aí isso fez com que eu decidisse pelo parto domiciliar, por ter a minha filha dentro de casa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse preconceito que as pessoas têm e como que você faz, porque você tem ali uma forma de poder mostrar todo como é o seu atendimento para acabar com esse preconceito, né, que existe. Ele vem, na verdade, por conta de experiências negativas de outras pessoas, né? Então, quando temos histórias de nascimentos trágicos, né? Esses nascimentos é que causam esse preconceito do parto domiciliar, porque só ele em si, só o parto em si, ele não traz esse medo em si, né? Mas o que a tia viveu, a mãe viveu, a avó viveu, isso traz. Sim, né? Isso é verdade. E nós carregamos isso em nós. É uma história que foi contada lá na família e que vem vindo com a gente, né? E a das outras pessoas também. Então, minha amiga aconteceu isso, minha irmã aconteceu isso comigo, eu não quero que aconteça. Então, você foge,
né, para um ambiente mais seguro, Sim. que na sua cabeça acaba sendo um hospital. O medo da dor, né, Alice? Eu falo Também. assim, tenho um contato com muitas outras mulheres Que é um relatam medo a absurdo dor, da dor, que falam que dói demais e tal. E aí Então, tem assim, tudo a isso dor, que fuga, ela né? existe. Sim. Isso eu não minto pra ninguém, falo Sim. pra todo mundo. A dor existe. Porém, cada um tem a sua. E vai depender do grau de conhecimento do seu corpo e de você, quanto pessoa, tem, né? Então, se você consegue ter um controle das suas emoções, né, você consegue lidar com a dor do parto. Agora, se você não tem muito controle, quer que seja imediatista, quer que uma outra pessoa resolva para você, então aí você vai acabar fugindo mesmo para um ambiente controlado, porque lá eu tenho uma medicação. Aham. E, cara, não tem a medicação. Não é assim totalmente que funciona, né? Hoje, na maioria das instituições aqui na nossa cidade, a anestesia peridural, que ela deveria ser ofertada para todas as mulheres, independente se ela é SUS ou convênio ou particular, ela não é ofertada. Ela não tem assim disponível assim. É uma Né? anestesia para a hora do parto. Para a hora mesmo, do parto. pra hora- Então, para diminuir aquela dor, você pode tomar ela é aplicada desde o momento que você. Não existe mais aquilo de que, é só com 7 centímetros, 8 centímetros que eu posso tomar a peridural. Não, é a partir do momento que você está sentindo dor. O que nós temos que compreender é que ela é uma cascata, é uma medicação que vai diminuir a sua intensidade da dor, ao mesmo tempo a sua sensação de força, e que também deixa o bebê mais lento. Ele pode ter um batimento cardíaco mais diminuído e acabar indo para uma cesárea de emergência. Então, é uma cascata, né? Por isso que a gente evita ficar ofertando medicação e vamos para os não farmacológicos, né? Tá certo. E Alice, E aí, fala por um pouco... conta dessa dor toda, é que muitas pessoas não querem tentar o PD. Porque parto domiciliar. que é o parto domiciliar. Acham que no hospital eles vão Natural. ter, né, esse leque de opções, e nem sempre é assim. E nem sempre é a melhor opção também, né? também. Porque tem tudo essa questão que você falou, acaba indo para uma cesariana. Alice, eu queria que você falasse um pouco de como que acontece esse parto dentro de casa. Eu preciso ter uma casa grande, uma casa pequena? O que você leva para isso? Porque isso é muito bacana, que quando eu conheci as coisas, a Alice, né, e todo o material, os instrumentos que ela trabalha, é muito bacana. Então eu queria que você falasse um pouco disso também. Bom, a casa não precisa ser grande, né? Eu fiz até um post, né, semana passada sobre isso. Pode ser pequena, porém tem que ser organizada e limpa. Se eu tenho animais de estimação, então que mantenha a limpeza mais assídua, principalmente no último mês ali, né? 38, 39 semanas em diante, porque qualquer hora é hora, né? Da criança chegar. Porém, não precisa ser grande, pode ser pequena, não tem problema. E como uma cliente nossa falou até no Instagram, né? Que ela respondeu a mensagem, falou assim: tendo água quente, comida e uma cama, Já é o suficiente. já é o suficiente, porque é isso, né? Precisamos de água quente. Onde tem? Geralmente no chuveiro, Sim. né? Então tem que ter um banheiro. Uma cama para deitar a mulher depois que ela parir, porque nós vamos ter que deitar essa mulher, não tem jeito, né? E comida, é isso, basicamente é isso. E isso você pode ter num ambiente grande, pequeno, enfim, não importa. E os materiais são os exigidos pelo Ministério da Saúde, então nós temos uma lista lá no site. E lá fala o que precisa e o que é necessário e o que é opcional. Claro que temos equipes que têm outros materiais opcionais, né, que enriquecem os materiais, e tem os materiais exigidos. Então, os exigidos nós temos e temos alguns opcionais também. Mas os exigidos nós temos, que a grande maioria aí, né, a dúvida dos casais são se tem o oxigênio, se tem como que vai fazer para cortar o cordão. Então, temos material estéreo para isso. Uma hemorragia da mulher, como é que trata? Temos as medicações, né?
como eu trabalho com homeopatia, eu inicio primeiro o protocolo homeopático, né? E se eu estou vendo que não está resolvendo, aí eu entro com o protocolo medicamentoso exigido pelo Ministério da Saúde, né? E se não funciona, aí nós temos que transferir essa mulher. Então, pode acontecer. É um risco, né? Ele existe e pode acontecer. Então, nós temos todo o equipamento que é exigido e alguns opcionais também para levar para casa da mulher. Então, é uma mini sala de parto dentro da casa da mulher, que nós levamos tudo dentro das nossas malinhas, né? Olha só que bacana, que aí vem tudo em relação a esse parto, para esse neném, essa mulher, para ele nascer, né? E essa mulher também está ali tudo à sua disposição, caso alguma coisa aconteça, né? E é importante ressaltar, porque emergências acontecem tanto dentro de casa quanto dentro do hospital. Tudo pode acontecer. O importante é você ter profissionais do seu lado que possam estar te acompanhando e estar, né, com os equipamentos necessários. Ele não tem risco zero, né? Não existe. A nossa vida não é risco zero. Então, nós temos uma pitadinha de risco em todos os sentidos. Porém, o risco do parto domiciliar de acontecer algo, ele é igual ao risco de acontecer no hospital. Então, eu fui para o hospital, fui parir lá e o bebê precisou de oxigênio. Ok, em casa também esse mesmo risco pode acontecer. Então, são iguais. Isso já são estudos que comprovam. Tem estudo científico que comprova, né? Não é eu falando só porque eu já tenho experiência, mas é comprovadamente. Então, o risco é o mesmo. E essa é a grande dúvida da maioria das mulheres, né? Ai, mas no hospital é mais seguro. Eu falei, não é que é mais seguro. É que você se sente mais segura. Então, a gente tem que olhar o que é o que está causando medo nessa mulher. Né? Às vezes foi a história de uma outra pessoa que causou medo nela. Então, vamos entender a história da outra pessoa? Né? Cada caso é um caso, né? Mulheres que têm complicações muito severas, não é aconselhável parir em casa. Ah, mas eu quero mesmo assim. Olha, dependendo do caso, aí nós vamos avaliar, dependendo da complicação, com um termo de consentimento assinado pela família, podemos tentar um monitoramento e aí, então, ir mais pertinho de parir para o hospital. Tá certo. Entendeu? Entendi. Mas tem esses casos, tudo é avaliado, né? Temos que avaliar caso a caso. E Alice, Instituto Maternar já existe há 8 anos. Vamos fazer 8 anos. E quantas mulheres assistidas nesse tempo todo? Entre hospitalares e domiciliares, 359. Meu Deus, é muita família. 359 famílias, olha só, que bacana, né? Você vê que aí fora a puericultura, só a puericultura, porque também tem esse serviço que vem antes dos 8 anos, né? Vem antes do parto domiciliar. Olha só. Porque eu saí do hospital e fui trabalhar com puericultura domiciliar, então já tinha as crianças que eu já atendia, né? Sim. Então ainda tem esse serviço. Ainda tem essa parte. Tem ainda, essa né? parte. Mas ainda. são muitas famílias, são, né? E a gente vê que isso vai crescendo cada vez mais. Eu não fico também, contando muito, né? Eu conto quando vocês me pedem, ou quando eu tenho que falar ou colocar em algum índice, né? Aí eu conto, mas geralmente eu não fico contando muito, não. Tá né? certo. Eu não ligo muito para isso. Eu simplesmente eu atendo, sabe? Cada ano que passa, tem ano que a gente atende mais, tem ano que atende menos. Na pandemia atendemos muito, tivemos uma procura bem grande que tivemos que passar para as outras equipes, algumas famílias, né? Porque já não tínhamos mais agenda. Por conta disso, sabe? Então, temos que avaliar. Tá certo. E Alice, quais são as suas expectativas para o futuro? Expectativas para o Instituto Maternar? Para você mesmo? Fala um pouco dessas suas expectativas. Bom, para o Instituto, crescimento, né? Mais parceiros estão chegando, porque nós trabalhamos com parcerias também, né? Então, mais parceiros estão chegando. Também outras modalidades, como é que eu vou dizer? Outros serviços, né? Especialidades serão ofertados, né? O ano que vem, a partir do ano que vem, dentro da enfermagem em si, né? Isso é muito legal.
Estamos também pensando, de repente, em outros espaços, em ampliar, sabe? Então, temos aí alguns objetivos, bacana, né, para o ano que bacana. vem. E, para mim, é viver o Instituto, né? Porque eu vivo em Instituto. Então, a princípio, eu penso em expandir mesmo o Instituto, em estudar mais, fazer outras especialidades também, né? Estou fazendo a pós em ultrassonografia para enfermeiros, mas tem outros cursos aí que eu já estou mirando também. Então, é importante, né? Faço um curso de suplementação também, vitamínica. Isso é muito importante. É crescer. Não para, né, gente? Essa mulher não para. Tá sempre se especializando. E isso pede muito, né? Essa área da saúde, porque né, pede não muito para, que a gente né? A área da saúde, ela atualize, é dinâmica. sim. E, infelizmente, nós estamos num estado que ainda chega pouco para cá, né? As informações demoram a chegar. Então, quando nós sabemos das informações, já tentamos buscar e ainda é muito caro alguns equipamentos para trazermos, sendo que em outros estados a coisa já é até velha a notícia. E aqui ainda vai começar. Então, temos um pouco de delay, Tem né? essa dificuldade, Tem essa dificuldade, mas por isso é que tem que ser estudar o tempo todo, né? Porque se eu não consigo em equipamento, eu consigo em informação. Então, a informação é o remédio para tudo. Você tem que ter informação, né? Precisa estudar, precisa aprender para então melhorar. Sim. E Alice, fala pra gente onde que a gente te encontra, quais são suas redes sociais, conta aí para quem deseja aí Nós temos acompanhar o seu trabalho. O Instagram do Instituto Maternar, então é Instituto _ Maternar, né? E atualmente só o Instagram, porque o Facebook, ele tá lá, gente, ele existe, mas quase não compartilhamos muitas informações, é até um pecado, né? Vamos dizer isso. Mas o Instagram ainda é a nossa maior rede, que muitas mulheres que são seguidoras, que hoje estão gestantes, estão nos procurando, que vêm pela rede do Instagram. Então, sempre quando eu pergunto, é pelo Instagram. E aí, como a rede de indicação, né? Como no Instagram tem a bio, tem já o nosso contato, né? Elas já clicam lá direto, já cai no nosso WhatsApp, já conversa com a gente, já tem todo o atendimento ali, né? E os direcionamentos, né? Os direcionamentos para onde que elas devem nos procurar. E temos o consultório físico, né? Também, que é onde nós atendemos as mulheres presencialmente, né? Que fica na rua João Pedro de Souza, número 33, dentro da clínica Branville. Né? Então, nós temos uma sala grande lá que nós atendemos dentro da clínica e para ajudar as mulheres. Então, nosso pré-natal todo é lá, as consultas de puericultura são lá também, né? E os atendimentos da nutricionista também é lá. Então, nós estamos dando um giro lá, né? Tá certo, tá certo. A clínica Alice tem nos acolhido já quase 3 anos. Ah, que bacana. Alice, foi um prazer bater esse papo com você, já conhecer acabou. um pouco mais da sua história, conhecer um pouco mais da Obrigada. história do Instituto Maternar. Obrigada. Você viu que história linda, gente? Que missão dessa mulher, a missão linda de cuidar das pessoas, né? E esse aqui, podcast Mulheres de Fibra, se você não se inscreveu, se inscreva, porque toda semana, às terças-feiras, é soltada uma nova história aí, um novo bate-papo com uma mulher empreendedora, uma mulher como essa aqui, né? Inspiradora, viu? Obrigada. Obrigada, Eu que Alice, agradeço. mais uma vez, Sucesso. Tá? Ai, amém.